Fala galera, hoje vamos falar sobre como fazer um bom relatório, quais são os principais erros que as pessoas cometem na hora de escrever um. Eu vou falar focando um pouco no tema do aerodesign, mas essas dicas são válidas para qualquer tipo de relatório. Então vamos lá. Primeiro ponto, justificativa. Então, sempre que você botar alguma informação no seu relatório, explique o porquê daquilo, de onde essa informação veio, não só joga essa informação. Então, por exemplo, no caso do aerodesign, se você escolheu uma asa retangular, por exemplo, por quê? O porquê dessa escolha? Quais são as vantagens que você tem com isso? Quais são as desvantagens? Qual foi toda a sua linha de raciocínio por trás? E de onde veio essa informação, né? De onde veio, por exemplo, a sua forma em planta e tudo mais. É sempre bom você justificar bem o motivo de cada coisa que é feita. Juntamente com isso vem o segundo tópico, que são as hipóteses. Então tenha sempre as hipóteses claras. Toda vez que fizer alguma aproximação, alguma consideração, deixa claro que hipótese você está usando e também o motivo. E de preferência também quais são os erros que essas hipóteses agregam. É comum e faz parte do projeto às vezes simplificar uma coisa ou outra, mas não pode usar sempre essas considerações, né? Então, dentro de determinado contexto, determinada coisa pode ser simplificada, em outro contexto não pode. Então, é sempre bom deixar claro o que está sendo considerado, em que situação. Em relação às fases do voo, você pode dimensionar um determinado componente para diferentes fases de voo. Um exemplo disso, a asa. Muitas vezes as pessoas dimensionam a asa pensando no momento de voo em si, que tem uma força ali de baixo para cima, que vai fletir a asa até causar todos os carregamentos, fator de carga e tudo mais. Mas não é só isso que dimensiona uma asa. Uma aeronave comercial, por exemplo, que se tem todo o tanque de combustível dentro da asa, o pouso você acaba causando, por conta do impacto, você acaba fletindo por inércia a asa para baixo. Então é um outro carregamento que acaba tendo que dimensionar também a asa. Então não só ela tem que ser considerada pro caso de voo, mas também pro caso de pouso. Então é sempre assim, toda vez que você for fazer alguma consideração, nesse caso pode dizer, por não ter combustível ou por o pouso ser sempre suave por determinado motivo, ter amortecedor ou outras coisas, pode acabar desconsiderando o dimensionamento da asa para o caso de pouso, mas e aí fica só predominante o caso de voo. Ou não, tem que considerar para os dois. Então sempre justifique, né? Justamente com o primeiro tópico citado, justifique suas hipóteses e deixe bem claro aonde que ela pode ser usada. O próximo tópico, questione os resultados. Então, por exemplo, você pode fazer um CFD super bonito, com vários modelos de turbulência, super refinado, horas lá rodando no seu computador, e no final você encontra um CL40 no seu CFD. Isso mostra que tem algum erro, né? A gente não pode simplesmente aceitar esse resultado porque ele não é um resultado físico, não é um resultado esperado. Então, seria maravilhoso, né, ter uma asa com um CL40, mas infelizmente a gente sabe que isso não é possível. Então, se encontrar algum resultado estranho, tenha a noção de que isso não é possível. Não vá colocar no seu relatório um valor absurdo só porque você encontrou ele. Então questione os seus dados, veja se faz sentido e procure o erro, vai voltar ali na sua análise e ver o que aconteceu. Da mesma forma, é válida ter uma noção da sensibilidade das coisas. Será que se eu mexer um pouquinho aqui, eu vou mudar muito lá? Se eu mexer muito aqui, eu mudo pouco lá? Então, por exemplo, se eu tenho um determinado motor no meu avião e com esse motor motor, hélice, tem um conjunto motor-propulsor, ele consegue levar 10 quilos de carga paga, por exemplo. Se eu conseguir aumentar 10% a tração, será que eu consigo levar 20 quilos de carga paga para o mesmo comprimento de pista? A gente sabe que não. Então tem essa noção de sensibilidade. Tem parte que dá para ter a noção meio que por experiência própria, mas tem coisa que você pode fazer o teste. Muda ali um pouquinho e vê o que acontece com o resultado.
Então, nesse caso, a gente sabe que aumentar 10% da tração do motor não vai dobrar a carga paga no final. Então, se você encontrou um resultado assim, questione e veja o seu modelo, que provavelmente tem alguma coisa errada. Outro tópico é cuidado com análises qualitativas e análises comparativas. Eu posso estar comparando dois perfis para um determinado critério que eu quero e falar o perfil A é melhor do que o perfil B. Beleza, isso é verdade. Mas mesmo o A sendo melhor do que o B, será que ele me atende? Então, vou dar um outro exemplo fora da aeronáutica para ficar um pouco mais claro. Vamos supor que eu tenha duas opções de emprego. Eu tenho um emprego que eu ganho R$ 100 a hora e tenho um emprego que eu ganho R$ 80 a hora. Qual emprego será que é melhor? Pensando assim, de cara a gente tende a dizer que o emprego que paga R$ 100 a hora é melhor do que o emprego que paga R$ 80 a hora. Porque para o mesmo tempo de trabalho eu vou ganhar mais. Beleza, faz todo sentido, né? Mas vamos supor que o emprego de R$ 100 a hora eu só posso trabalhar 5 horas por dia. Então eu vou ganhar por dia R$ 500. Mas no emprego de R$ 80 a hora eu posso trabalhar 10 horas por dia. Então eu vou ganhar R$ 800. E aí, qual emprego é melhor? Então, depende um pouco, né, dos critérios. Por exemplo, se você prioriza o tempo com a sua família e tudo mais, você quer trabalhar menos, não se importando de ganhar um pouquinho menos, o de R$ 100 parece compensar. Mas se você tem uma dívida de R$ 800 que você precisa pagar, o de R$ 80 a hora, mesmo você tendo que trabalhar mais, é o caminho para você ter mais dinheiro no final. Então é isso. Cuidado com análises comparativas. Eu posso ter A melhor do que B, mas mesmo assim, e às vezes nenhum dos dois me serve. Né? Nesse caso, se eu preciso de R$ 1.000 por dia, apesar de um emprego eu conseguir 500, outro emprego eu conseguir 800, nenhum dos dois cumpre com o que eu preciso. Então, aproveite, por exemplo, a parte preliminar do seu projeto para já levantar a estimativa das coisas. Você pode fazer simplificações, usar algumas hipóteses, mas já tem uma ideia, mais ou menos, de quanto você precisa das coisas, de coeficientes, de comprimentos, áreas. Já tem uma estimativa, por mais grosseira que seja, já tem uma análise quantitativa. Porque senão você pode ficar que um é melhor que o outro, mas no final das contas nenhum dos dois serve. E juntamente com isso, cuidado com palavras qualitativas. Então, palavras como muito, pouco, bom, ruim, alto, baixo. Cuidado com o uso dessas palavras. Porque o que é bom para você pode não ser bom para mim ou para outra equipe. O que é ruim para você pode não ser ruim para o outro. O grande, pequeno, esse tipo de coisa. Então, cuidado com o uso dessas palavras, porque e se forem usar, deixe claro qual o critério. Então, eu considero pesado o que é acima de 10 quilos, abaixo de 10 quilos é leve. Porque senão eu posso dizer que o meu avião ficou pesado. No caso do aerodesign, um avião de 10 quilos é um avião pesado. Mas se você está falando de um avião comercial, um avião de 10 toneladas ainda é um avião super leve. Então, cuidado com o uso dessas palavras que podem ter uma interpretação alterada dependendo de quem está ouvindo essa explicação. Bom, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou cortando ele por aqui, mas já já a gente vem com a parte 2.